Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Essa é a nossa aula 4, aplicação prática, procedimento de avaliação de calor, conforme o anexo 3 da NR9 e a NHO 06, do nosso módulo 2, estresse térmico por calor, reconhecimento do risco e insalubridade. Eu sou o professor Luiz Silva, estarei com vocês nessa aula. Bom, vou iniciar essa aula apresentando os objetivos, que seria aplicar os procedimentos de avaliação quantitativa do calor ocupacional para a determinação da sobrecarga térmica acima dos limites de exposição, considerando os critérios de prevenção na legislação vigente, e interpretar os resultados das medições para adoção das medidas de prevenção. Também disponibilizo a todos vocês as referências bibliográficas que foram utilizadas na elaboração desse conteúdo. Bom, então vamos iniciar com a aplicação prática, né? Aqui tem um estudo de caso de uma exposição ao calor. E a gente vai utilizar o anexo 3 da NR9 e a NHO 06 para resolver o problema dessa exposição, lembrando que essa avaliação tem um caráter preventivo e não de caracterização da insalubridade. Então vamos conhecer o estudo de caso número 1. Então nós temos um cozinheiro devidamente aclimatizado que fica exposto ao calor na seguinte situação do quadro a seguir. Então esse cozinheiro ele desenvolve 3 atividades: preparação dos alimentos, lavar e cortar os alimentos. Ele também faz a mistura dos alimentos para cozimento em fogo alto. E ele prepara os pratos em balcão. O que a gente precisa fazer nesse estudo de caso é avaliar se o limite de exposição ocupacional foi ultrapassado e, se não foi ultrapassado o limite, se o nível de exposição ocupacional foi ultrapassado. E para facilitar o nosso estudo, eu dividi esse estudo de caso com alguns passos. Então, a gente vai dividir as etapas aqui, eu vou chamar de passos para facilitar o entendimento dessa metodologia de avaliação. O primeiro passo será analisar o ciclo de trabalho no período de 60 minutos. Então, a gente inicia o nosso trabalho reconhecendo qual os 60 minutos de maior exposição. Lembrando que para isso a gente pode até mesmo desenvolver várias medições para encontrar qual é esse tempo dentro da jornada de trabalho desse funcionário. Nesse estudo de caso, nesse momento, eu já fiz isso, tá? Então eu já determinei quais são 60 minutos de maior exposição e agora eu vou analisar nesse período quais são os ciclos de trabalho. Então nós vamos ter aqui, pessoal, o número 1 é o primeiro ciclo. Esse ciclo tem duração de 10 minutos e o trabalhador faz a preparação dos alimentos. Ele vai lavar e cortar. Em seguida, nós temos um segundo ciclo de trabalho com duração de 25 minutos, onde ele faz a mistura dos alimentos para o cozimento. E terceiro ciclo, com duração de 25 minutos também, ele vai preparar os pratos em balcão. Então, como vocês podem observar, a soma do tempo de cada ciclo aqui vai dar os 60 minutos. A gente não precisa ter esse tempo exatamente corrido. Então, por exemplo, ele fica 10 minutos preparando, em seguida 25 minutos cozinhando, depois 25 minutos preparando o prato. Ele pode, em 60 minutos, fazer um ciclo, fazer o segundo, o terceiro, depois voltar para o primeiro, repetir o segundo, o terceiro, O que a gente tem que olhar é por um período de 60 minutos, é como se fosse uma janela ali de 60 minutos, eu olho tudo o que acontece ali dentro. E daí eu divido essas atividades em ciclos e eu vou precisar aqui no primeiro passo reconhecer o tempo de cada ciclo. E agora o passo número 2, que vai ser estimar a taxa metabólica de cada atividade, conforme o quadro número 3 do anexo 3 da NR9. Então, aqui eu tenho para vocês as 3 atividades, então eu vou avaliar aqui a primeira atividade nesse momento. Então, como eu faço isso? Eu vou observar o trabalhador desenvolvendo o trabalho dele. Eu posso, inclusive, olhar a fisionomia do trabalhador, a quantidade de esforço que ele está desenvolvendo. Essa avaliação é totalmente qualitativa. A gente não vai fazer nenhuma medição para determinar qual é a taxa metabólica desse trabalhador. Então, eu considerei, olhando a tabela, que ele tem uma taxa metabólica de 180 watts, e aqui eu deixei para vocês um recorte
da tabela. Então, para a atividade de preparar alimentos, lavar e cortar, eu considerei que é uma atividade moderada com as mãos, né? Então, eu vou olhar na tabela qual é a descrição da atividade e aquela que mais representa o que realmente o trabalhador está fazendo. E daí essa atividade vai ter um valor em watts correspondente e esse valor da taxa metabólica que eu vou incluir aqui na minha avaliação. Então, para a atividade, para o ciclo número 1 dessa atividade, que seria preparar os alimentos, lavar e cortar, eu considerei uma taxa metabólica de 180 watts. E continuando na estimativa de taxa metabólica, eu tenho aqui para a atividade mistura os alimentos para cozimento em fogo alto, uma taxa de 279 watts. Né? Essa taxa, olhando a tabela, eu considerei um trabalho moderado com 2 braços. Né? Então ele faz a mistura, eu considerei isso uma atividade moderada e esse é o valor da taxa metabólica correspondente, 279 watts. Para a atividade 3, preparar os pratos em balcão, eu considerei 189 watts. Né? Olhando a tabela, seria um trabalho leve com um braço. Né? Então ele vai preparar e ele vai utilizar ali um braço para poder ir montando os pratos. Então essa atividade deu uma taxa metabólica de 189. Agora sim eu tenho a taxa metabólica de todas as tarefas, né, desenvolvidas dentro desse período de 60 minutos. O passo número 3 será medir as temperaturas nos termômetros e calcular o IBUTG de cada atividade. Então eu tenho aqui, pessoal, o seguinte, a atividade número 1, né, o ciclo de trabalho número 1, que tem uma duração de 10 minutos, preparar os alimentos, eu vou avaliar a temperatura no local em que o trabalhador faz essa atividade. Né? Então eu não posso posicionar o termômetro no meio ali da área, no centro da cozinha aqui, como nós estamos vendo aqui no nosso estudo de caso, e fazer uma avaliação. Então eu preciso posicionar o termômetro no local onde o trabalhador desenvolve essa atividade. Então eu posicionei o termômetro onde ele prepara os alimentos, e daí eu precisei aguardar o período de estabilização. O meu termômetro estabilizou. A partir da estabilização, eu vou considerar as minhas 5 medições, eu vou fazer as minhas 5 leituras e em seguida fazer a média de cada leitura. Então vamos ver como é que ficou isso. Ó. Depois de estabilizado o meu termômetro, eu fiz uma medição às 10h05, a segunda medição às 10h06, a terceira medição às 10h07, a quarta às 10h08 e a quinta às 10h09, lembrando que a gente faz uma medição por minuto. E o que eu preciso considerar para o meu termômetro estar calibrado, né? A variação entre as temperaturas não pode ser maior do que 0,4 graus Celsius, tá? Então vocês vão poder visualizar aqui na tabela, por exemplo, no termômetro de bulbo seco eu não tenho essa variação maior do que 0,4 graus Celsius, na de TBN também não, e na de termômetro de globo também não. Né? Então tenho aqui os valores das minhas medições, da primeira leitura em TBS, da primeira leitura em TBN e da primeira leitura em TG. Tenho os resultados da segunda leitura em cada termômetro também, da terceira leitura em cada termômetro, da quarta leitura, mesma coisa, e da quinta, por último aqui, a quinta leitura em cada termômetro. Ok, fiz isso e agora? Eu preciso considerar a média, né, aritmética, uma média aritmética simples de cada termômetro. Então o TBS, por exemplo, ele deu 29,7 graus na primeira leitura, 29,5 na segunda, 29,4 na terceira, na quarta também e na quinta leitura 29,5 graus. Eu vou fazer uma média dessas 5 leituras para ter o meu valor, né, de temperatura do TBS, que vai ser de 29,5 graus. É uma média aritmética das 5 leituras. Em TBN também tenho aqui as minhas 5 leituras, uma por minuto, né? Lembrando aí a todos vocês, e a média aritmética das 5 leituras. Tenho aqui o TG, o termômetro de globo, as 5 medições aqui também, e a média dessas 5 leituras. Ok? Então, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar 29,5 por TBS, 28,28 por TBN, e 40,92 graus Celsius para o TG. Veja, pessoal, que muitas vezes, não sei se vocês já presenciaram isso, mas eu já,
né, considera-se apenas uma medição. Então aguarda um período de estabilização e faz uma medição, uma leitura, e considera essa leitura como o resultado ali que o termômetro deu e utiliza esse resultado na avaliação quantitativa. Então isso não está correto, a gente precisa fazer 5 leituras, uma por minuto, após a estabilização e considerar a média aritmética dessas leituras. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Com esses resultados, né, a média aritmética das 5 leituras de cada termômetro, eu vou conseguir fazer o cálculo do IBUTG, né, do índice de bulbo úmido termômetro de globo. E eu tenho duas fórmulas de IBUTG, eu vou utilizar aquela fórmula para ambiente interno ou externo sem carga solar, né? Então, como eu estou dentro da cozinha, eu não estou em um ambiente externo, eu não vou utilizar, né, a equação do IBUTG que considera o termômetro de bulbo seco, né? A fórmula de IBUTG para ambiente interno ou externo sem carga solar, que é o meu caso, ambiente interno sem carga solar, a fórmula será IBUTG é igual a 0,7 vezes o resultado do termômetro de TBN mais 0,3 vezes o resultado do termômetro de globo, né, do TG. Tá? Então, considerando essa equação, eu fiz aqui ao lado, né, o descritivo para vocês memorial de cálculo. Então, eu tenho o IBUTG 1. Por que 1? Né? É o IBUTG do ciclo número 1. Tá bom? Nós vamos fazer aqui 3 IBUTGs. Do ciclo 1, do 2 e do 3. Tá? Então, qual foi o IBUTG do primeiro ciclo? Desses 60 minutos corridos aqui. Então, o IBUTG número 1 é 0,7 vezes o valor em TBN, né? O valor em TBN foi 28,28, então esse valor está aqui. Mais 0,3 vezes o valor da média das 5 leituras do termômetro de globo, que foi 40,92. Então, a gente vai ter, fazendo as suas continhas aqui, né? 19,8 mais 12,28. Somando isso aqui, a gente vai ter o IBUTG 1, o IBUTG do ciclo de trabalho primeiro aqui, em 32,08 graus Celsius. Agora a gente repete a mesma operação para o ciclo de trabalho número 2, né? Aquele que teve uma duração de 25 minutos, onde ele faz a mistura dos alimentos para o cozimento em fogo alto. Eu comecei essa medição às 10h23, por quê? Né? Porque eu precisei estabilizar o termômetro. Então eu tirei o conjunto de termômetros de um local, levei até o local onde ele faz a mistura dos alimentos. Então eu encontrei uma foto aqui, né? Eu não posso mostrar foto da medição real, então eu trouxe uma foto da internet, tá? Então nessa foto aqui, por exemplo, a gente tem 3 postos, um no fogão aqui, fazendo o cozimento dos alimentos. Um primeiro aqui seria cortando, preparando, né? E um terceiro posto poderia ser esse. Aqui não parece que ele está montando o prato, mas poderia ser esse aqui, tá bom? Então perceba que eu tenho 3 locais diferentes. Então eu vou precisar levar o conjunto para o local onde eu faço esse segundo ciclo, né? Que seria em frente ao fogão. Eu precisei aguardar o termômetro estabilizar. Eu não preciso aguardar até 25 minutos, né? Nós já falamos sobre isso aqui nas nossas aulas. A gente precisa verificar se em 5 leituras, fazendo uma por minuto, a gente tem uma variação menor do que 0,4 graus Celsius. Bom, então eu fiz esse período de estabilização, aguardei esse período de estabilização, monitorando, e às 10h23 eu fiz a primeira leitura, às 10h24 a segunda, às 10h25 a terceira, às 10h26 a quarta, às 10h27 a quinta leitura, né? E daí eu já tive a estabilização do meu termômetro, dos meus termômetros, né? Dos 3. O valor do TBS foi de 29,9, na segunda leitura 29,8, 29,8 de novo, 29,9 e 30. Então não tive aqui uma variação, né, maior do que 0,4 graus. Em TBN, 28,5, 28,6, 28,4, 28,6 e 28,7. Também não tive esse problema, está estabilizado. E no termômetro de globo, foi 41,8, 41,9, 41,8, 41,9, 42,1. Então, também não tive problema aqui com essa variação maior do que 0,4 graus.
Então, termômetros estabilizados, o que eu vou fazer? Vou fazer a média do termômetro de bulbo seco, deu esse valor aqui, 29,88. Vou fazer a média do termômetro de bulbo úmido natural, deu 28,56. Fiz a média do termômetro de globo, 41,9. Então, tenho aqui os três valores, né, a média dos valores dos três termômetros. Com a média das leituras, o que eu faço agora é colocar esses valores na fórmula do IBUTG. Então, vou utilizar a mesma fórmula, né, para ambiente interno sem carga solar, essa fórmula aqui. Então, eu tenho lá 0,7 vezes o valor em TBN, que é 28,56. Então, 0,7 vezes 28,56 deu 19,99. E continuando aqui na equação, eu tenho 0,3 vezes 41,9, que me deu aqui 12,57. Né? Então, somando os resultados, 32,56. Esse é o valor do IBUTG nessa atividade número 2. Então, IBUTG 2, 32,56. E agora eu vou avaliar no posto de trabalho onde ele faz atividade número 3. Qual atividade é essa? Seria preparar os pratos em balcão, atividade com duração de 25 minutos. Então eu precisei, mais uma vez, aguardar estabilizar meu termômetro, né, fazendo as leituras, verificando se eu tenho 5 leituras sem a variação maior do que 0,4 graus. Eu estou repetindo isso, mas é para você não esquecer que você precisa estabilizar o termômetro, ok? E esse é o valor da variação. Então eu comecei às 10h45 na primeira leitura, às 10h46 a segunda, né, às 10h47 a terceira, às 10h48 a quarta e às 10h49 a quinta leitura. E aqui eu tenho os resultados, né, para cada termômetro, ok? Fiz a média do termômetro de bulbo seco, a média do termômetro de bulbo úmido natural está aqui também, e a média do termômetro de globo. Com esses valores aqui médios das leituras de cada termômetro, eu apliquei na fórmula de IBUTG. Lembrando aí mais uma vez, o IBUTG que eu vou utilizar, a fórmula é para o ambiente interno sem carga solar, onde eu não considero o termômetro de bulbo seco. Então, IBUTG 3, porque 3, atividade 3, 0,7 vezes o valor médio do termômetro de TBN, 29,6. Então, 0,7 vezes 29,66 deu 20,76. Daí, 0,3 vezes 41,92, eu obtive aqui 12,58. Então, somando os valores, o meu IBUTG 3 foi de 33,34. Muito bem, pessoal. Agora, olhem a tabelinha aqui, eu tenho praticamente todos os valores obtidos, né, no ambiente de trabalho. Então, o meu trabalho de campo, nesse momento, praticamente ele está encerrado, né, de medições, de avaliações quantitativas, né? Então, no trabalho de campo aqui, eu já obtive todos os valores, todos os dados que eu precisava. Então, eu tenho que, para a atividade número 1, feito naqueles 60 minutos corridos, né, o total do tempo de trabalho que eu considero, 60 minutos, ele fica esse período de 10 minutos preparando os alimentos, a taxa metabólica 153 e o IBUTG foi de 32,08. Na atividade 2, onde ele fica 25 minutos, misturando os alimentos para cozimento em fogo alto, a gente tem uma taxa metabólica de 279 watts e 32,56 graus Celsius. E por último, na atividade 3, com 25 minutos, que ele fica preparando os alimentos em balcão, os pratos, né, preparando os pratos com os alimentos em balcão, taxa metabólica de 189 watts e IBUTG de 33,34 graus Celsius. E agora, o que eu faço? Eu vou precisar calcular a taxa de metabolismo médio ponderado no tempo e o IBUTG médio ponderado no tempo também. Né? Então, eu vou considerar uma taxa metabólica média porque eu tenho 3 atividades. E o IBUTG médio porque eu tenho 3 atividades diferentes também, com diferentes temperaturas. Se eu não tivesse essa situação, se fosse 60 minutos corridos desenvolvendo a mesma atividade com a mesma taxa metabólica, e mesmo o valor de temperatura, ou seja, não há uma variação de temperatura na fonte, eu não precisaria calcular a taxa metabólica médio ponderada e nem o IBUTG médio ponderado. Mas no nosso estudo de caso aqui, como eu tenho 3 atividades distintas lá na cozinha,
eu vou precisar calcular a média ponderada no tempo, né? A média ponderada em 60 minutos. E vamos lá para o passo número 4, que será calcular a média ponderada no tempo da taxa de metabolismo. Então a fórmula que eu vou utilizar é essa fórmula aqui, que está disponível tanto no anexo 3 da NR9, né, onde ela remete que a fórmula de avaliação tem que ser conforme a NH06. Então é essa fórmula que a gente vai utilizar para metabolismo médio ponderado. Tá bom? Então qual é a equaçãozinha aqui? Ó? A gente tem o metabolismo número 1 vezes o tempo da duração dessa atividade, o tempo da atividade número 1, mais o metabolismo da atividade número 2, multiplicado pelo tempo da atividade 2, o metabolismo 3 multiplicado pelo tempo de duração da atividade número 3. Tudo isso dividido por 60 minutos para fazer a média ponderada nesse período. Então eu tenho essas informações na tabela, né? A atividade número 1 durou 10 minutos, atividade 2, 25 minutos, e atividade 3, 25 minutos também. O tempo total é de 60 minutos. E a taxa metabólica eu também tenho aqui, 153, 279 e 189. Então eu vou substituir esses valores aqui na equação. Então eu vou ter metabolismo 1, 153, está aqui, 153, vezes o tempo 1, que é 10 minutos, está aqui também, 153 vezes 10. O metabolismo 2 é 279, está aqui 279, vezes o tempo 2, que é 25 minutos, ó, 25 minutos está aqui. Mais 189, que é o metabolismo 3, né, multiplicado pelo tempo de 25 minutos, está aqui representado a vocês, ó. Tudo isso dividido pelo tempo total, 60 minutos. Então, o que eu fiz aqui? Eu resolvi essa equação. Então, 153 vezes 10, está aqui, 1.530. 279 vezes 25, 6.975. 189 vezes 25, 4.725. Tudo isso dividido por 60. Né? Então, eu tenho aqui um resultado de metabolismo médio de 220,5 watts. Né? Então eu coloquei aqui na tabela, né, a representação desse resultado, 220,5 watts. Então já tenho a minha taxa metabólica médio ponderada em 60 minutos. Finalizei aqui o meu quarto passo. Agora o passo número 5 será calcular a média ponderada no tempo do IBUTG. A fórmula do IBUTG, que a gente tem lá na NH06 também, é IBUTG médio ponderado é igual a IBUTG 1 vezes o tempo 1, mais o IBUTG 2 vezes o tempo 2, mais o IBUTG 3 vezes o tempo 3. Lembrando que o IBUTG 1, 2 e 3 nós obtivemos fazendo as medições, né? Nós calculamos a média ponderada de 5 leituras e obtivemos o IBUTG em cada atividade, né? E o tempo de 60 minutos. Vale a pena comentar com vocês aqui que, mais uma vez, eu estou usando o IBUTG 1, 2 e 3, tempo 1, 2 e 3, porque eu tenho 3 atividades dentro desse período de 60 minutos. Se eu tivesse 2, seria IBUTG 1 vezes tempo 1, mais IBUTG 2 vezes tempo 2, dividido por 60. Se eu tivesse 6 atividades, né, eu já fiz com várias, né, tipo, tem operações que o funcionário ali ele, né, desenvolve várias tarefas em locais diferentes, em 60 minutos corridos. Então você vai ter lá IBUTG 8, né, IBUTG 9. Então pode acontecer IBUTG 1 vezes tempo 1 até o IBUTG 9 vezes o tempo 9, dividido tudo isso dividido por 60. Né? Então você vai fazer 9 multiplicações de IBUTG vezes o tempo. Então é N, pessoal, possibilidades aqui. Tá certo? Então vamos lá, substituindo os valores, o IBUTG 1 é 32,8, o tempo 1 é 153. Perdão, o tempo 1 é 10 minutos. Meu Deus, eu vi o metabolismo aqui. Então, 32,8 vezes 10 minutos. Nós vamos ter o IBUTG 2, 32,56 vezes o tempo 2, 25 minutos. E o IBUTG 3, 33,34 vezes o tempo 3, 25 minutos. Então, está tudo isso aqui representado para vocês. Né? IBUTG vezes tempo, IBUTG vezes tempo, IBUTG vezes tempo, dividido por 60, né? Resolvendo tudo isso aqui, nós teremos 32,8, esse é o resultado, né, do IBUTG médio ponderado em 60 minutos, então coloquei aqui na tabelinha, agora eu já tenho todos os valores, né, que eu precisava calcular. Né? O próximo passo não tem cálculo, a gente vai só aplicar uma tabela. Então, eu já obtive todos os valores,
né? Não preciso mais fazer continha nenhuma, né? E agora a gente só vai analisar esses resultados em uma tabela. Bom, o sexto passo será considerar o incremento da vestimenta de acordo com o quadro 4, né? Incremento de ajuste de IBOTG médio para alguns tipos de vestimentas. Essa é uma novidade, né, que entrou no anexo 3 da NR9, que nós temos isso também na NH 06, que é o incremento de ajuste. Então, de acordo com a vestimenta que o trabalhador utiliza, ela vai prejudicar na troca térmica e pode favorecer o trabalhador a entrar em sobrecarga. Então, a gente precisa considerar o incremento de vestimenta. Avaliando esse quadro 4 que nós temos na norma técnica, né, eu pude verificar aqui que esses trabalhadores na cozinha, eles utilizam uma vestimenta no trabalho que, de acordo com a tabela, não vai prejudicar a troca térmica, né? Na verdade, o incremento aqui, a adição, ela não existe, tá bom? Mas isso a gente vai avaliar caso a caso, tá? Então, considerando o uniforme de trabalho composto por calça e camisa de manga comprida, que é o que o cozinheiro utiliza, não tem uma adição. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma outra atividade onde eu utilizo um macacão, né, impermeável, que vai prejudicar a troca térmica, daí eu preciso fazer uma adição no IBOTG, né? Então, só representando a vocês aqui, quando a gente tem o IBOTG com o incremento da vestimenta, a gente chama de IBOTG ajustado, né? Então, o IBOTG ajustado seria o IBOTG médio, que nós calculamos agora no slide anterior, mais o incremento da vestimenta. Então, o IBOTG ajustado vai ser 32,8, né? Eu coloquei aqui mais zero só para representar. Então, o IBOTG ajustado vai ser igual ao IBOTG médio. E vamos ao passo 7, né? Fazer outra análise aqui em tabela. Então, nós temos a determinação do IBOTG máximo no quadro 2, o limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores aclimatizados. Então, eu repeti aqui os resultados que nós já conseguimos, né? Então, nós temos aqui a taxa metabólica em watts, a taxa metabólica média de 220,5, né? E eu preciso agora encontrar qual é o limite de exposição ocupacional máximo, o nível de ação, né? E o IBOTG médio ajustado nós já temos, que é 32,8. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui que já tem o limite de exposição. Onde eu consegui esse valor? Eu consegui no quadro 2. Então, o quadro 2, pessoal, ele vai fazer a seguinte relação, ó. De acordo com a taxa metabólica média, ele vai nos mostrar qual é o IBOTG máximo. O IBOTG máximo é o nosso limite de exposição ocupacional. Eu só consigo obter o limite de exposição ocupacional a partir da avaliação do metabolismo, que é uma avaliação qualitativa. Olha a importância de uma boa avaliação qualitativa. Inclusive, eu recomendo a todos os profissionais que tirem fotos das atividades, façam registros, né, para poder demonstrar como você chegou naquela avaliação, naquele valor de metabolismo, né? Não existe quantificação. O valor, a escolha do valor é sua, né? Depende da sua avaliação qualitativa, né? Do seu olhar ali. Então, eu sugiro que você tire uma foto, né? Que você registre a imagem daquilo que você está vendo para te ajudar, né, a demonstrar mesmo, né, porque você colocou aquele valor de metabolismo, tá bom? Então, nós tivemos aqui uma taxa metabólica média de 220,5 e essa taxa metabólica média, né, nos deu aqui um limite de exposição ocupacional de 29,7, tá? Vocês podem verificar na tabela também que 220 eu não tenho aqui, né? Ele está dentro de um intervalo entre dois metabolismos, duas taxas. Então, qual eu vou considerar? Atenção, ó, você vai considerar a taxa metabólica que vai demonstrar na coluna ao lado um valor de IBOTG máximo menor. Mas não é maior? Não, é menor. Porque um limite menor faz com que o trabalhador tenha a sua exposição ultrapassando o limite de tolerância antes, o limite de exposição ocupacional antes. Né? Você vai colocar um limite menor porque isso favorece o trabalhador. Lembra que essa avaliação é preventiva, então eu coloco um limite menor, né? Automaticamente eu preciso considerar aquela atividade como um risco substancial antes.
né? Então, se você considera uma taxa metabólica que gera um limite maior, né, você pode estar expondo o trabalhador a um valor maior, né, do que deveria. Então, a gente considera aqui o limite menor. Tá? E vai acontecer isso com vocês, sim. É muito difícil, né? Como é taxa metabólica médio ponderada no tempo, você cravar um valor aqui na tabela. Geralmente você fica dentro de um intervalo. Então, mais uma vez, considera, né, a taxa metabólica que gera um limite de exposição menor para proteger melhor o trabalhador, ok? Então, o meu limite foi de 29,7. E eu já consigo fazer uma análise, ó. 29,7 é o meu limite. E o IBUTG médio, considerando o ajuste da vestimenta, que nós não tivemos, adição, o IBUTG médio ponderado foi de 32,8. Então a gente já pode concluir aqui, né, que essa exposição teve o limite ultrapassado. Então o limite de exposição ocupacional foi ultrapassado conforme o anexo 3 da NR9. E vamos ao passo 8, determinação do IBUTG máximo para o nível de ação no quadro 1, nível de ação para trabalhadores aclimatizados. Atenção, o nível de ação não é a metade do limite de tolerância para calor, ok? A gente tem que observar um quadro aqui para obter o valor do nível. Nós temos que fazer uma análise parecida com a do limite de tolerância. Então, a taxa metabólica média ela é de 220 watts, está aqui. E eu vou encontrar, né, esse valor, vou procurar esse valor 220 watts na tabela, e nós não temos 220, então ele vai estar dentro desse intervalo entre 219 e 222, e aí a partir disso eu vou obter o meu nível de ação. Eu considerei 222 porque ele vai dar um nível de ação menor, um nível de ação de 26,8, que está aqui para vocês. Então, o nível de ação é dessa forma que a gente obtém. Né? Eu poderia fazer o contrário aqui da nossa análise, né? Fazer o nível de ação primeiro encontrar o nível de ação e em seguida o limite de tolerância. Né? Mas, né, eu inverti aqui pela importância do limite de exposição ocupacional, porque eu acho que era o que todo mundo estava interessado aqui para saber se ultrapassar ou não. Né? E deixei separado o nível de ação, porque a gente estava interessado no limite, né, de exposição ocupacional. Deixei o nível de ação aqui para falar um pouquinho para vocês no final, porque essa é uma novidade, né? Então, quando o limite não for ultrapassado, a gente tem que observar se o nível foi para a adoção das medidas preventivas. Então, como resultado, o nível de ação foi ultrapassado também, né, conforme o anexo 3 da NR9. Então, para ficar mais claro a todos vocês, eu fiz aqui um gráfico, né, para demonstrar o nível de ação e o limite. Então, nós temos aqui, pessoal, o nível de ação, nessa coluna amarela, o valor do nível de ação que a gente obteve no quadro 1, que foi de 26,8, a partir da taxa metabólica médio ponderada. Nós temos o limite de exposição ocupacional, que foi de 29,7, acima do nível de ação, e foi obtido no quadro 2. E nós temos, por último, aqui o valor que a gente encontrou, nosso resultado, né, de IBUTG médio ponderado, considerando o ajuste da vestimenta, que foi de 32,8. Então, esse valor, a coluna amarela, está acima do nível de ação e está acima do limite de tolerância. E vamos à nossa hora da revisão. Então, em um minuto aqui, vamos tentar resumir aí tudo que nós vimos nessa aula. Então, nós começamos aqui entendendo que essa avaliação do anexo 3 da NR9 e da NH06 é uma avaliação preventiva, ela não tem caráter de caracterização de insalubridade. Né? Vale a pena ressaltar isso. Nós vimos também como fazer essa avaliação, considerando a estabilização do termômetro nos locais, a determinação dos 60 minutos de maior exposição desse trabalhador, né? E nós fizemos aqui também todos os cálculos de IBUTG. Nós devemos fazer o cálculo de IBUTG médio quando nós tivermos mais de um ciclo de trabalho dentro desse período de 60 minutos. A mesma coisa vale para o metabolismo, que tem que ser médio quando a gente tem essa exposição, né, dentro dos 60 minutos, exposições diferentes. E nós frisamos muito aqui também que o metabolismo ele é considerado, ele é obtido através da sua avaliação, né, da sua observação. Então essa é uma avaliação qualitativa que a gente realiza aqui dentro. Né? E com isso a gente demonstrou como obter o nível de ação
no quadro 1 e como obter o limite de tolerância no quadro 2 do anexo 3 da NR9. Muito bem, pessoal, finalizamos aqui a nossa aula 4, aplicação prática e procedimentos de avaliação de calor conforme o anexo 3 da NR9 e NHO 06 do módulo 2, estresse térmico por calor, reconhecimento do risco e insalubridade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida nos cálculos, nas equações, né, não deixem de enviar sua dúvida ao professor. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima aula.